Paz, graça e bem. Amém, meus irmãos? Quando vocês estão felizes de estar na casa de Deus até agora, digam amém. Quando têm se sentido abençoados nesta noite, digam amém. E nós temos o privilégio agora de meditar nas Escrituras Sagradas em um culto tão espiritual a Deus, com todas essas etapas e todos esses acontecimentos. Nós enviamos pessoas, recebemos pessoas, os visitantes e os congregados, e além da membresia, nos sacramentos e no ofertório. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queria dar um aviso que no final do culto, no final desta celebração, nós estaremos vendendo. As nossas queridas irmãs do Bereia Bem-Estar prepararam uma maravilhosa torta de chocolate, eu acho que é de chocolate, para estar vendendo, e pelo simbólico preço de R$10, e eu mesmo já estarei levando 2 pedaços bem generosos para casa, porque essa torta é incrível, e toda vez que você investe nessas tortas, você está ajudando também os projetos da igreja, e todos esses que eu já falei aqui. Queridos, Deus nos confrontou de fato, enquanto liderança, a respeito da importância do ofertório na igreja. Então, nós temos tantos projetos de fato, nós ajudamos projetos missionários, ajudamos irmãos que estão passando por necessidade financeira, e temos tantos outros projetos para custear, e tudo isso aqui custa muito caro. E é por isso que nós precisamos, de fato, da ajuda e do entendimento dos irmãos de que tudo que temos e somos é para que Deus seja glorificado através de nós e alcancemos outras pessoas com a nossa generosidade. Então, não deixe de passar ao final da celebração ali na frente e, além de comprar para você, ser o instrumento de Deus para abençoar outra pessoa. Então, compre uma torta para você e uma torta para o seu irmão, e eu estou recebendo também, apesar de eu mesmo comprar, tá bom? Tudo certo? Então, nesse momento, nós iremos falar a respeito do terceiro tema. O terceiro tema da nossa série, Reconstruir para Viver. E hoje nós iremos falar a respeito do desânimo. O desânimo que muitas vezes nos visita, o desânimo que muitas vezes abate a nossa alma e nos toma de assalto. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Hoje nós estamos na terceira mensagem dessa série, que se emoldura ao redor do livro de Neemias. Neemias era um profeta de Deus que ao mesmo tempo era o copeiro do rei. E ele lidou com os mesmos desafios que nós lidamos enquanto lidando com outras pessoas, construindo projetos, edificando famílias, empreendendo. E ele lidou com todos esses entraves e dificuldades. E hoje nós queremos falar a respeito do desânimo. A frase com a qual eu começo a reflexão de hoje é a seguinte: o desânimo é poeira nos olhos. Quantos aqui já andaram pela rua e passou um carro ou passou um vento e trouxe poeira para os seus olhos, e você ficou com vontade de desistir, porque o seu olho encheu de poeira? É isso que é o desânimo. O desânimo é poeira nos olhos, mas a visão do Cristo vitorioso limpa o horizonte. Quantas vezes você já se sentiu desanimado e você sentou na palavra e o Espírito Santo, através daquele texto bíblico, revigorou o seu espírito? O Cristo vitorioso, quando aparece para nós, limpa o horizonte. Enquanto Ele reina, nossas mãos constroem muralhas, nossas casas florescem e nossas cidades se tornam sinais vivos do seu reino. Então abra sua Bíblia em Neemias capítulo 4, versículo 7, e nós iremos ler primeiramente do 7 ao 12, e depois nós continuaremos do 13 em diante. Mas neste primeiro momento apenas do 7 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: No entanto, Sanbalate, Tobias
os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas do muro de Jerusalém estavam sendo fechadas. E quando eles souberam disso, encheram-se de ira. Eles planejaram vir lutar contra Jerusalém e causar confusão no nosso meio. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Quantos de vocês já fizeram um projeto e montaram uma equipe, e dentro da equipe tinha alguém que falava contra o projeto com palavras de negatividade? Algum de vocês já passou por isso na vida? Quantos de vocês estão querendo construir algo e alguém dentro da equipe de vocês está falando contra? Essa foi a experiência de Neemias. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes, mais uma vez, falando contra: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Quantos de vocês receberam de Deus sonhos? Quantos de vocês receberam de Deus propósito? Quantos de vocês receberam de Deus missão? Mas, ao colocarem o projeto para andar, foram cercados pelo desânimo. Quantos de vocês já começaram um projeto super entusiasmados e muito motivados, e começaram a trabalhar neste projeto, mas do meio para o final, você se tornou uma pessoa desanimada? O desânimo te arrebatou. Você não fala com o mesmo entusiasmo mais a respeito daquilo que Deus te deu. E no meio da jornada, você pensa em desistir. Pode ser o cansaço físico, o peso dos escombros, a ameaça de inimigos. E esses problemas eram os problemas que Jerusalém estava enfrentando naquele momento. Os inimigos estavam ameaçando, o cansaço físico havia chegado de forma presente, os escombros eram muitos para poder limpar, o terreno era muito grande para poder limpar. Só que esses dilemas que o povo de Israel enfrentou na época de Neemias também são dilemas que hoje você e eu enfrentamos. Quantos de vocês enfrentam a dificuldade do cansaço físico na criação de filhos, ou da construção de um negócio, ou de algum empreendimento? Quantos de vocês sentem o peso dos escombros emocionais, ou do lixo emocional, do entulho emocional, de anos de decisões erradas, ou de decisões de outras pessoas que te afetam? Quantos de vocês sentem o peso das ameaças, ou de pessoas negativas que te cercam e que dizem que os propósitos e a missão que Deus te deu, você não vai conseguir levar a cabo, terminar? Então, quando a fadiga se junta à insegurança, o coração se rende à desistência. Mas aqui está o choque. O desânimo não é neutro. O desânimo é uma estratégia espiritual para que os projetos de Deus na tua vida sejam travados e o projeto do reino de Deus, que é mais importante do que tudo, seja travado no mundo. Então, neste sermão, nós veremos duas coisas: a tensão e a resolução. Em primeiro lugar, a tensão. Primeiro, o perigo e as causas do desânimo. E em segundo lugar, a cura para o desânimo e o caminho da esperança perseverante. Então nós temos em primeiro lugar a tensão, e depois nós teremos a resolução. Em primeiro lugar, o perigo e as causas do desânimo. Leiamos agora o que está acontecendo. Judá é uma das tribos que está reconstruindo o muro. Judá é a tribo mais importante do Antigo Testamento. Por quê? Porque de Judá veio o Senhor Jesus. Jesus de Nazaré era um judeu da tribo de Judá, um descendente direto do rei Davi
e antes dele, do próprio Judá, filho de Jacó. Esta tribo é a tribo mais importante, e na época de Neemias era antes de Jesus, ou seja, Jesus ainda viria. Judá era a tribo que alguns séculos mais tarde iria dar à luz o Filho de Deus. E é justamente esta tribo, que é a tribo mais importante, que solta a voz do desânimo, mostrando que muitas vezes a voz do desânimo vem de onde nós menos esperamos. Veja o versículo 10. Então o povo de Judá começou a se queixar. O povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados, existe muito entulho para remover e não seremos capazes de construir o muro sozinho. Mais uma vez, o verbo hebraico traduzido por se queixar é um verbo que indica tropeço, colapso debaixo de um peso. O peso é tão grande, a responsabilidade ela é tão grande, tão premente, que as pessoas que lidam com essa responsabilidade não conseguem suportá-la. Ou seja, não era apenas o cansaço físico de ter que limpar o entulho, e não era simplesmente o cansaço físico de ter que colocar os tijolos, e o cansaço físico de proteger aquela obra, mas era a perda do espírito da missão, era o desânimo espiritual e a perda da vontade na alma. Esse era o tipo de oposição e de desânimo e de cansaço que aquelas pessoas estavam lidando. E repare que o muro já estava na metade. Para quem não lembra, este capítulo 4 é o mesmo que pregamos na semana passada. Estamos pregando expositivamente sequencial. Fizemos uma exposição na semana passada do verso 1 ao verso 6, e agora do verso 7 em diante. Semana passada nós vimos que o muro já estava pela metade. O muro foi construído até a metade, e o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas esse ânimo não durou por muito tempo, porque já no versículo 7, perceba, no versículo 6 o povo tem ânimo para trabalhar, mas no versículo 7 o ânimo já foi embora, e está todo mundo triste, cansado e desanimado de novo. Essa é a nossa vida, essa é a tua vida. Às vezes você está animado para trabalhar, mas depois você é arrebatado por um desânimo tal que você não tem mais força para trabalhar de novo. Essa é a tua vida, essa é a minha vida, essa é a vida de todo crente. Então eu não estou aqui para vender para você uma ilusão de que a vida cristã é uma vida que pode ser navegada sem grandes percalços emocionais, porque isso simplesmente não é a verdade. No versículo 6 o muro já está pela metade, está tudo certo, louvado seja o nome do Senhor. Mas no meio do caminho, as maiores adversidades aparecem. Dizem os psicólogos e os observadores das ciências sociais que os anos mais difíceis do casamento são os anos do meio. São os anos os 7 anos de casamento, os 15 anos de casamento, geralmente são anos ímpares, em que você está no meio. Dizem os estudiosos do ministério pastoral e missionário que os anos mais difíceis do ministério são sempre os anos do meio. O problema é o meio. Um dos problemas é o meio. No casamento, no ministério, nos projetos que se desejam reconstruir uma cidade debaixo dos valores de Cristo, você está animado com aquela missão, mas de repente, no meio da jornada, surge a tentação de desistir. Gary North, comentando essa passagem, disse que todo empreendimento cristão de transformação cultural é longo, árduo e exige gerações. E é justamente na metade do trabalho, quando o entusiasmo inicial já não é o mesmo, é exatamente nesse momento que Satanás aparece para fazer aquilo que ele faz de melhor, que é o quê? Matar, roubar e destruir. Matar o sonho, roubar a alegria e destruir a missão. Cuidado com o meio, cuidado com a metade. Cuidado quando você já lançou o primeiro esforço inicial e tudo parece que está muito bem, e muitas vezes você abaixa a guarda, e é exatamente neste momento que Satanás aparece e a sua carne aparece para roubar a sua alegria e sussurrar no seu ouvido que não dá mais. Cuidado com as causas do desânimo
que neste texto se mostram explícitas. Cuidado com a metade, cuidado com aquilo que você começa, cuidado com os empreendimentos, e cuidado para que a sua motivação não esmoreça no meio do caminho. Sempre busque meios de se manter motivado. E você pode dizer assim: pastor, então o que eu devo fazer? Eu devo ler, eu devo fazer atividade física, eu devo tomar alguma medicação. E eu digo que essas coisas têm o seu valor, mas nada disso é definitivo. A sua motivação está no Senhor e na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque no dia mau, e este dia mau apresenta-se para todos nós, a única coisa que nos segura no dia mau é o Senhor e a sua promessa. Falsas promessas não nos seguram no dia mau. Uma boa saúde não nos segura no dia mau. Pode segurar fisicamente, mas não emocionalmente. A única coisa que não permite que nós quebremos é a promessa de Deus: não te deixarei. No início do projeto não te deixarei, no meio do projeto não te deixarei, estarei com você até o final. Esta é a promessa do Senhor. Agora, se você olhar para esta passagem, ela apresenta 3 causas explícitas do desânimo. Em primeiro lugar, o versículo 10 fala do desgaste. Então o povo de Judá começou a se queixar: os trabalhadores estão cansados. Sabe o que está acontecendo aqui? Lembre-se que isso aqui é depois do versículo 6. O versículo 6 diz que o muro está construído até o meio, e está tudo certo, e está tudo uma maravilha. Mas depois no versículo 10, os construtores estão cansados. Ora, se Deus está com você no versículo 6, como é que Ele pode te abandonar no versículo 10? A questão não é que Deus mudou, a questão é que o povo deixou de olhar para Deus. Sabedoria de Deus para a tua vida, quantos querem nessa noite? Quando os israelitas olhavam para o muro inacabado, eles esqueciam-se de olhar para Deus que os havia chamado. Cuidado para que você não cometa o mesmo erro. Cuidado, crente. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te chamou para edificar famílias. Foi Deus que te chamou para edificar negócios. Foi Deus que te chamou para edificar escolas. Foi Deus que te chamou para criar seres humanos, para discipular esta cidade. Foi Deus que chamou a nossa igreja. Outro dia no conselho, a gente teve uma reunião, e foi uma reunião tensa. Tensa. Sabe o que é tensa? E acontece, tá? Nas melhores igrejas. E depois eu estava pensando, comentei inclusive com eles, aqui no nosso conselho a gente briga, mas a gente se ama. A gente chora, mas a gente se ama, né? E aí depois eu lembrei, a gente sempre briga quando a gente esquece a nossa missão. Toda vez que a gente esquece o que Deus nos chamou para fazer, toda vez que nos distraímos com outras coisas, nós entramos num ponto de divergência tamanha que nós acabamos nos desentendendo. E deixa eu te dizer uma coisa, não é somente na igreja, é nas casas, nos casamentos. Todas as vezes que eu me desentendo com a minha esposa é porque eu me esqueço do que Deus me chamou para fazer enquanto marido, e que ela esquece também o que Deus chamou ela para fazer enquanto esposa, porque nós temos funções diferentes. Todo mundo sabe disso. Satanás quer eliminar essas diferenças e nos colocar em uma rota de colisão. Nunca se esqueça do que você foi chamado para fazer. O povo de Israel olhava para o muro inacabado, e eles esqueciam que o muro só estava na metade porque Deus tinha ajudado eles. E se Deus tinha ajudado o muro chegar na metade, Deus ajudaria o muro chegar lá em cima também. Só que eles esqueceram disso. E tome cuidado para você não esquecer quem foi que te chamou. Esse é o primeiro inimigo, o desgaste. Essa é a primeira causa do desânimo, o desgaste. Olhe para Deus. Quando você estiver se sentindo desgastado, olhe para Deus. Medite nas promessas de Deus. Tire um tempo de sabático para que você possa ouvir as promessas de Deus, ouvir pregações, passar um período de aconselhamento pastoral para que você não seja esmorecido. Este é o primeiro inimigo. O segundo inimigo é o peso. Veja o que diz a segunda parte do versículo 10. Então o povo de Judá começou a se queixar: os trabalhadores estão cansados. Esse é o desgaste físico e mental, o primeiro inimigo. Agora, e ainda há muito lixo, entulho para ser removido. Queridos, antes de você construir qualquer coisa na sua vida, você precisa estabelecer o fundamento. Seja um negócio, seja um casamento. Antes de você ter um emprego melhor, você precisa se qualificar. Este é o fundamento.
Tudo na sua vida que vale a pena você precisa estruturar com um fundamento. Só que para que você estruture um fundamento, você precisa limpar os entulhos de outras construções passadas. Todo mundo sabe que é isso. Quando nós fizemos essa estrutura aqui, que já estamos há 4 anos, este púlpito não existia, estas paredes de gesso não existiam, isso aqui era um cheiro de mijo terrível, era uma coisa terrível. Estava tudo sujo. As paredes não estavam pintadas e nós tivemos que limpar os entulhos para que em cima dessa limpeza nós pudéssemos construir. E eles disseram: ainda existe muito entulho para resolver. Muitos querem edificar famílias, muitos querem edificar ministérios, muitos querem edificar escolas e negócios sem antes remover os escombros e o lixo, o entulho da incredulidade. Limpe isso da sua vida. Esse é o segundo motivo do desânimo. O primeiro motivo é o desgaste, o cansaço físico e emocional. O segundo é o peso, o lixo. Querido, você já foi perdoado por Jesus. Você não deve mais viver debaixo de acusação. Diz o apóstolo Paulo: quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Se Deus te chamou para um novo tempo, e se Deus chamou você para construir e edificar coisas, você deve livrar-se do cansaço, se fortalecendo em Deus, e também outras questões como saúde física e cuidar da sua saúde e comer melhor e se exercitar. Mas também você deve se livrar do peso, os entulhos emocionais e os entulhos de incredulidade. E o terceiro motivo do desânimo é a ameaça. Veja o que diz o versículo 11: enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Querido, o medo constante, ele vai acabando com a coragem. Ameaças constantes. E o pior, versículo 12: os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram várias vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Em outras palavras, os próprios judeus repetiam as más notícias de fora. Gente que estava dentro do projeto, sabotando o projeto com as notícias de fora. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Não permita que o inimigo externo seja amplificado pelo pessimismo interno. Amém? Não permita que o inimigo externo seja amplificado pelo pessimismo interno. C.S. Lewis vai dizer que o desespero é o pecado de não acreditar que Deus ainda pode agir. Mas diga para a pessoa que está do seu lado: Deus pode. Diga para a pessoa que está do seu lado: Ele vai. Aleluia. Não permita que os seus traumas, não permita que aquilo que está no teu coração, que é pecaminoso, essencialmente os teus medos que paralisam, não permita que isso amplifique o pessimismo e o inimigo interno. O desespero é o pecado de não acreditar que Deus ainda pode agir. Na prática, irmãos, pastor, beleza, o senhor está falando essa história aí de Neemias, mas o que isso tem a ver comigo pegando um ônibus amanhã, 6:30 da manhã? O irmão levantou a mão, ele vai pegar um ônibus 6:30 da manhã. Pastor, eu sei, beleza, essa história, mas o que isso tem a ver com a minha vida profissional? Pastor, beleza, mas o que isso tem a ver com o meu casamento? Ora, tudo a ver. Quantos de vocês já se sentiram desanimados no casamento de vocês? Quantos de vocês já se sentiram desanimados na criação de filhos? Essa é a coisa mais comum que existe. Quantos de vocês já se sentiram desanimados no empreendimento ou nos estudos? Todos nós lidamos todos nós lidamos com o desânimo em alguma medida nas nossas vidas. Mas você precisa entender que o desânimo é mais que psicológico. 99,9% das vezes o desânimo, ele não é psicológico ou químico. 99,9% das vezes o desânimo é espiritual, é uma condição da alma. Geralmente é pecado ou incredulidade, que também é um pecado. E poucas vezes, a minoria das vezes, é uma questão química. Pastor, de onde é que o senhor tirou esse dado? Confia em mim. É porque eu não vou ficar falando aqui os dados, né? Mas confia no Pai.
O desânimo é mais do que psicológico, ele é um ataque espiritual contra a construção do reino de Cristo no tempo e no espaço. Por isso, não se curve ao cansaço da metade. Não pare na metade. Não desanime no meio dos seus projetos, continue até o fim. Judá desanimou quando o muro estava pela metade. E o meio é sempre o mais perigoso: casamentos, negócios e ministério. Mais uma vez, Gary North vai dizer o seguinte: a transformação cultural é geracional. O que isso quer dizer, pastor? O que isso quer dizer? Pare de pensar em anos e comece a pensar em décadas, séculos e gerações. Pare de pensar em anos, comece a pensar em décadas. Vocês que têm filhos aí antes dos 10 anos, comece a pensar: o que meu filho vai ser aos 20 anos? O que eu oro para que ele seja aos 30? Irmãos, a vida é um vapor. O tempo passa muito rápido e ele não volta. Faça da sua vida o melhor que você pode. Há 20 anos atrás eu estava chegando nesta cidade, com 7 anos de idade, e um sonho. E hoje estou com quase 32. Há 4 anos pastoreio igreja. E este peso de responsabilidade me persegue. Porque num piscar de olhos terei 50. Mas não pense em dias. Pense em anos, décadas e gerações. Às vezes eu e minha esposa estamos num argumento tenaz. Lorena e eu estamos discutindo. Uma segunda-feira, na verdade a gente nunca discute segunda é só paz e alegria. A gente vai discutir lá, sempre no meio da semana, quarta e quinta é quando a gente vai ter um argumento. Sexta-feira as coisas já vão ficando santas, porque domingo é o dia do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu fico argumentando com a minha esposa, aí ela fica jogando informações para mim, e eu jogo informações de volta para ela, mas às vezes eu tenho a razão, porque eu digo para ela: amor, sabe qual é o seu problema? Amor, o seu problema é que você pensa em dias e horas. Eu penso em décadas e séculos. E isso é verdade, eu não estou brincando. Quem me conhece sabe. Eu sempre estou pensando onde a Ponto Beré estará em 10 anos. Eu sempre estou pensando quem vai me substituir neste trabalho de pastorear. Porque eu disse, em uma piscada de olhos eu terei 50. Você não vai ser jovem para sempre. A sua beleza vai embora assim. E não adianta fazer procedimento estético. Porque um dia a realidade se imporá sobre você. Você precisa fazer o melhor da sua vida. E não se curvar ao cansaço. Porque se você servir o Senhor, no Senhor o seu trabalho não será em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Então a transformação cultural cristã é geracional. Pare de pensar em anos e comece a pensar em décadas, séculos e gerações. E isso vai te dar aquela motivação para você não parar no meio dos projetos. Cuidado com o meio dos projetos. Cuidado com aquele casamento que está lá nos seus 10, 12 anos. Cuidado com o empreendimento que já passou pela fase do amor inicial. Cuidado com outros empreendimentos que eu não sei quais podem ser, mas você sabe na sua vida. Cuidado. Além disso, vigie as vozes internas. Lembre-se da história de Neemias que eu acabei de contar. A sabotagem e as vozes sabotadoras estavam vindo de dentro. Várias vezes os próprios judeus repetiram o medo dos inimigos. Muitas vezes o desânimo não vem de fora, mas vem de dentro do povo de Deus. Sabedoria de Deus para a tua vida. Não seja um amplificador de más notícias. Amém? Toda conversa, toda reunião, todo projeto deve fortalecer a visão do reino e não corroer a visão do reino. Vou repetir: todo projeto, toda conversa, toda reunião deve fortalecer a visão do reino e não corroê-la. Nós estamos num processo de transição, toda a igreja sabe. Nós estamos buscando um outro espaço, nós estamos buscando obedecer uma direção que Deus nos deu para diminuir o gasto com estruturas, de botar mais investimento em pessoas e não em estrutura. Cuidado com a conversa, cuidado com a reunião, cuidado com toda a visão que não fortalece o reino, mas busca corroê-la. Todos os momentos de mudança são momentos sensíveis.
Mas nós precisamos lembrar que Deus nos deu uma missão e que Deus nos deu um muro para construir, uma cidade para alcançar, e que tudo aquilo que não se coaduna com essa visão e essa missão não veio para fortalecer, mas veio para corroer. Este é o primeiro ponto. Esses são os motivos do desânimo e este é o perigo do desânimo. O desânimo, ele vai brecar o seu desenvolvimento enquanto servo de Deus e ele vai brecar o avanço do reino de Deus para a cidade e para todas as missões que ele se dispõe. Em segundo lugar, nós temos então a resolução do problema. Nós já vimos qual é o problema. O problema é o desânimo. O problema é o desânimo que nos arrebata. O problema é o desânimo que chega até a nossa vida. O problema é o desânimo que se manifesta por meio de lixo emocional e de incredulidade, outros pesos e ameaça. Nós já vimos que isso é real. Nós já vimos que isso se manifesta nas nossas vidas. Agora, como é que nós podemos resolver isso? Como é que nós podemos resolver isso? Vamos ver agora então a cura para o desânimo e o caminho da perseverança, e o caminho da esperança perseverante. Queridos, como é que nós curamos o desânimo? Com armas, segurança e propósito. Armas, segurança e propósito. Veja o versículo 13. Por isso coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias para que montassem guarda armados com espadas, lanças e arcos. Queridos, aqui está a virada. Você precisa de armas. Você precisa de armas estratégicas para a vontade de Deus na sua vida e para a vocação que Ele te deu. Qual é a sua vocação? Pergunte para a pessoa que está aí do seu lado. Qual é a tua vocação, meu irmão? Quais armas Deus te deu para alcançar essa vocação? Armas estratégicas. Se Deus te chamou para ser um empreendedor, você precisa estudar para ser um empreendedor, saber as melhores práticas. Se Deus te chamou para ser um empregado numa determinada área, você precisa ser um expert nessa área, porque você é um filho de Deus e você precisa ser o melhor profissional. Crentes em Jesus não podem ter essa conversa de salário mínimo, esforço mínimo. Isso é do diabo e não de Deus. Não tem nada a ver com a ética profissional protestante cristã de trabalho. Você foi chamado porque o seu patrão foi enviado por Deus para te sustentar. Essa que é toda a conversa da contribuição cristã, meus irmãos. E muitos crentes não entendem isso. Eu passei no concurso, meritocracia. Uma ova. Deus é quem te deu ar. Ele te cede o ar para você respirar. Deus não tinha nenhuma obrigação de te dar ar para respirar, mas Ele te dá, de graça. Esse ar que você respira, você está pedindo emprestado de Deus. E você nunca vai conseguir, porque quando você respira oxigênio e você expira CO2. Ou seja, você não está devolvendo para Deus aquilo que você pegou. E quando você não devolve algo que você pegou emprestado, como é que a gente chama isso? Interessante. Aí me aparece o crente cheio de direitos, né? Meritocracia. Olha como eu me esforço. Olha como eu sou tal. Olha como eu sou um exemplo. Isso não é uma arma. Isso é um espírito que contradiz o espírito de dependência de Deus. E ele não nos serve. Sabedoria de Deus para a tua vida. A construção do reino começa com armas. Lares fortalecidos. Armas estratégicas para você vencer na sua vida, naquilo que Deus chamou, na sua vocação. Nunca se esqueça disso. E aqui eu só queria fazer um breve comentário, porque Neemias, ele coloca homens estratégicos, sobretudo em lugares de família. Neemias coloca homens para protegerem a família enquanto trabalham no muro. Então, está rolando a construção do muro, mas as famílias estão aqui. E Neemias coloca esses homens para, enquanto constroem um muro, eles protegem a sua casa. Sabedoria de Deus para a tua vida. A construção do reino começa com lares fortalecidos. Então você que tem família, invista na sua família.
invista na sua melhor versão debaixo da autoridade de Deus. Esposas, maridos, filhos e filhas, pais e mães. Invista no seu lar, invista na sua família. Você que tem família, invista. E aqui eu estou falando de um núcleo familiar, né? A gente falou ainda agora do Eduardo e da Fabiana, eles estão começando a vida deles agora. Invistam no casamento de vocês. Conheçam papéis, funções. Submetam-se a Deus em tudo que vocês forem fazer. E você que ainda não tem uma família, no sentido de construir uma família, deseje edificar uma família, porque a construção do reino de Deus começa em lares fortalecidos. A saúde da sociedade são famílias estruturadas. A saúde da igreja são famílias estruturadas. E nós precisamos buscar ativamente a edificação de tais lares. Existe uma pesquisa da FGV, que é uma pesquisa muito conhecida no âmbito do direito, de 2017, em que 2 economistas fizeram uma correlação direta entre o aumento da criminalidade e a ausência paterna. Então, quanto mais pais ausentes existem, mais jovens garotos, principalmente, entram para a criminalidade. Ou seja, toda disfunção, toda desconstrução do reino de Deus começa com lares desestruturados. Então, você que é pai, esteja sempre lá para os seus filhos. Cuide dos seus filhos, seja um pai presente. Nunca seja um pai ausente, nunca seja um pai omisso. Você que é um marido, tome as rédeas da sua casa. Tome as rédeas da sua casa, não para ser um tirano, mas debaixo da autoridade de Cristo, amando a sua casa e a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposas, sejam sábias executivas do lar. Não quer dizer que você não pode trabalhar fora. Eu sei que tem muitas irmãs que já ficam, né? O pastor está dizendo que eu tenho que trabalhar em casa, não sei o quê. Eu sei de tudo isso. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a sua carreira fora de casa nunca será mais importante do que a vocação de toda e qualquer mulher, que é ser a executiva da casa. Ok? E isso é o que a Bíblia diz. Não gostou, vai reclamar com Deus, né? Segundo, Neemias, ele não somente dá armas para o povo, essa é a primeira forma de você combater o desânimo, mas Neemias dá segurança. Lembre-se que as 3 armas são a cura para o desânimo vem por meio de armas, que são famílias edificadas. Construa sua família, construa seu negócio, construa seu empreendimento, vá para o seu trabalho, se arme com conhecimento. E boa parte do que eu faço aqui é armar você com conhecimento para que você viva a sua vida a partir de uma visão de mundo cristã e não de uma visão de mundo secular. Porque se você for viver a sua vida de uma cosmovisão secular, você vai estar construindo a sua vida na areia. E se a sua vida for construída na areia, ela vai desmoronar. Construa a sua vida em cima da rocha. Amém? A segunda cura para o desânimo é a segurança. Neemias então vai assegurar o povo sobre 2 realidades essenciais. Primeiro, quem Deus é. E segundo, quais são as promessas de Deus. Veja o versículo 14. Examinei a situação, diz Neemias. Reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é um Deus grande e temível. Lembre-se do Senhor. Está difícil no casamento, lembre-se do Senhor. Está difícil na empresa, lembre-se do Senhor. Está difícil em outros empreendimentos, lembre-se do Senhor. Está difícil na criação de filhos, lembre-se do Senhor. Está difícil na vida financeira, lembre-se do Senhor. O que o Senhor disse? Eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Eu vou te proteger, eu estarei com você, eu vou na tua frente, serei muralha de fogo ao teu redor. Aleluia. Aleluia. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. E aqui o povo vai tirar os olhos da ameaça. Olha, eu vou acabar com o projeto de vocês. E algumas pessoas já disseram isso para Ponto Bereia. Toda vez que minha mãe viaja para Santarém, já inventam uma nova mentira. A primeira vez que ela foi, ela diz assim: nem Noemi aguentou Rick. Eu estou falando sério, meus irmãos, isso aqui que Neemias está enfrentando, eu enfrento todo dia. Quando Lorena foi casar comigo, eu falei: tu quer mesmo virar minha mulher? Eu sou atacado gratuitamente há 20 anos. E eu estou falando sério.
Toda vez que mamãe vai embora, eles inventam uma nova mentira. Agora olha aí, não aguentou de novo, já foi embora de novo. É verdade. Se eu for olhar para isso, eu desisto disso aqui. Vou ganhar dinheiro na iniciativa privada, que é muito melhor. Vou voltar para a advocacia, né? Não é isso? Se vocês estivessem no meu lugar, o que vocês fariam? É que eu estou falando de vocação, né? Cada um tem sua vocação. A minha vocação é abrir este livro e explicar este livro para você tomar decisões que glorificam a Deus e te trazem plenitude na sua vida. Amém? Cada um tem sua vocação, cada macaco no seu galho. Mas Neemias lembrou o povo de que o nosso Deus é um Deus grande e temível, e por isso nós não devemos ter medo dos inimigos. Aleluia. Nosso Deus é um Deus grande e temível. E por último, a última cura que Neemias dá para o desânimo é um propósito. Neemias não para em armas e não para na confiança. Neemias dá um propósito para aquele povo. Qual é o propósito? Lembrem-se que o Senhor é um Deus grande e temível, e lutem por quem? Por seus irmãos, seus filhos, suas filhas e suas esposas e seus lares. Não é simplesmente tijolo, não é simplesmente um negócio, não é simplesmente um emprego, não é simplesmente pagar boleto. Você tem algo que não é simplesmente fazer por fazer. Tudo que você faz, irmãos e irmãs, deve ter um legado e um propósito para além daquilo que você faz. Você quer ganhar dinheiro, você quer criar riqueza, você quer evoluir na vida, você quer crescer na sua carreira. Glória a Deus! Mas lembre-se, não faça por fazer. Não faça por fazer. Não é sobre obras, não é sobre tijolo, é sobre o que Deus quer fazer em você e através de você. É sobre legado. É sobre legado. Pastor, na prática, o que isso significa? Já pode pular para a prática, meu filho, por favor. Na prática, o que isso significa? A cura do desânimo não é fuga, mas perseverança ativa na edificação do reino de Cristo em cada esfera da vida. Sabe o que isso quer dizer na prática? Toda vez que você se sentir desanimado, não fuja, enfrente o problema. Pegue os problemas pelos chifres e encare ele nos olhos e diga: o meu Deus é grande e temível, louvado seja o nome do Senhor. Porque a cura para esse seu desânimo não é você se enclausurar dentro do seu quarto e chorar as suas pitangas. Isso não vai adiantar de nada. A cura do desânimo é a perseverança em continuar construindo o reino de Cristo em cada esfera da sua vida. Por isso, trabalhe com propósito geracional. Mais uma vez, lembre-se que Neemias não disse apenas construam, mas Neemias disse lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas filhas, lutem pelas suas casas e lutem pelas suas famílias. Lutem para deixar um legado. Os filhos que Deus me der, eu quero que estudem na escola que eu vou fundar. Não é isso? Outro dia eu falei com uma conhecida minha de Lorena, rica, menina rica, mulher rica. Botou as filhas para estudar nos colégios mais caros dessa cidade. E aí toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu quero plantar uma guerra psicológica na cabeça dessas pessoas. Isso eu faço o tempo todo, é uma maravilha. A gente chama de PSYOP, né? Que é simplesmente você plantar uma ideia e deixar borbulhando, né? Só para dar um exemplo para vocês, outro dia eu cheguei para a mamãe, aí eu falei assim, na mesa do almoço, eu falei assim, né? Inclusive saiu uma pesquisa recente que diz que uma das principais causas das pessoas não terem mais filhos é a distância dos avós. Eu acho que os avós tinham que ter mais participação na criação dos filhos. Peguei, levantei e fui embora. Plantei uma ideia. Seria melhor do que se eu chegasse para ela e dissesse assim: senhora, acho que a senhora vai passar a sua aposentadoria de boa, vai ficar trocando fralda de guri, bah, fechar a porta desse. Seria melhor, né, você plantar uma ideia e sair de fininho, né? Aí eu plantei essa ideia na cabeça dessa menina. É porque assim, ela disse assim: eu botei a minha filha no colégio caro e a menina saiu tudo errado de lá, namorando com outra menina, uma confusão. Que ela conheceu lá, a namoradinha dela é de lá. Aí eu falei: era melhor a senhora ter matriculado numa escola cristã mais barata, né? Uma escola confessional cristã.
Mas às vezes o tempo não volta mais, a senhora poderia investir agora em alguma escola cristã que está começando agora. O que a senhora acha? Eu vou pensar sobre isso. É isso que eu faço. A cura para o desânimo não é a fuga, então trabalhe com propósito geracional. Construa pelos seus filhos, pelas suas filhas e pela sua casa. Todo empreendimento cristão, e aqui eu estou falando empreendimento, não somente negócio, mas toda construção cristã, edificação de casa, criação de filhos, investimento no casamento, todo empreendimento cristão, ele deve mirar legado e não apenas resultados imediatos. E por fim, permaneça vigilante até o fim. Nenhum de nós tirava as roupas, diz o versículo 23. Todos nós estávamos preparados de dia e de noite. Em outras palavras, a história é palco do reino em avanço, mas requer constante vigilância e resistência. Querido, sabe como é que estava a construção? Preste atenção, já estou terminando. Sabe como é que estava a construção? Com uma mão eles seguravam uma espada e com a outra mão eles seguravam a pá do pedreiro. Com uma mão eles construíam, com outra mão eles defendiam. O texto diz isso. Eles tinham uma mão na espada e uma mão na pá de construir. E essa é a nossa vida, meus irmãos. A vida cristã é lutar e construir. Construir e lutar. E no meio de toda essa história você tem dias de cansaço e dias de vitória, dias de luta e dias de glória. Mas lembre-se que a vitória é garantida na pessoa gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque tudo o que nós fazemos enquanto igreja e enquanto indivíduos no Senhor, você pode ter certeza que o nosso trabalho não será em vão. Para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Crentes, hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Louvado seja o nome do Senhor. Que deveres, pastor? O desânimo é uma arma espiritual contra o reino. Nunca se esqueça disso. Todas as vezes que o desânimo te arrebatar, todas as vezes que você está de boa, tranquilo, e de repente uma onda de desânimo te arrebata, pode ter certeza que você está debaixo de uma seta maligna. Quando o desânimo bate e a obra parece grande demais, lembre-se, o muro está pela metade, mas o Senhor está com você até o fim. Além disso, reorganize as suas forças com visão e propósito. Neemias armou famílias e reacendeu o propósito. Lutem pelas suas esposas, pelos seus filhos e pela sua casa. Reforce o seu lar com oração. Faça as coisas pensando na sua 10ª geração a partir de você. Nunca pense somente em você. Nunca pense somente no seu filho, mas pense nos filhos dos seus filhos, porque Deus trabalha assim, e essa é a lógica do reino. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, com a família e os filhos dos seus filhos dos seus filhos. Eu quero que a Ponto Berea, daqui a 500 anos, tenha um memorial de tudo aquilo que Deus nos usou para fazer no nosso tempo de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, construa com a espada na mão e com os olhos atentos. A vida cristã exige vigilância constante. A vitória é certa, porque Cristo já venceu, mas continue trabalhando com excelência, ore com fervor e resista com coragem. Amém? Quantos entenderam o que eu preguei? Digam amém. E aqui eu quero abençoar você e levante sua mão nesse momento. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus. Aquele que é poderoso para guardá-lo de tropeçar e de apresentá-lo sem culpa diante da presença de sua glória com transbordante alegria. Ao único Deus sábio, sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé, dizendo amém.